Ein Prosit der Gemütlichkeit. Ein Prosit der Gemütlichkeit. Wir versaufen unserer Oma ihr klein Häuschen. Olá, sou o Vanderlei Olivetti com temas de liberalismo de direita. E o tema de hoje é: o Trump venceu a vitória justa? Bom, eu vejo política como se fosse um jogo. E cada jogo tem suas regras. E se o Trump venceu dentro das regras do jogo, então ele venceu a vitória justa. Ponto final. Mas aí nós começamos a escutar, né, aquele chororô vindo lá da floresta do Bambi, dos mascadores de azaleia chegando já, porque a Hillary ela ganhou no voto popular, foi golpe, porque se fosse no Brasil metade mais um ela teria ganho e seria a presidenta dos Estados Unidos da América, a primeira mulher. Então sejamos teóricos, né? Essa história de metade mais um é o sistema eleitoral majoritário. Temos no Brasil? Sim, temos. Temos para presidente, para governador, para prefeito e para senador. Mas e para deputado federal, estadual e vereadores? O sistema é outro, o sistema é proporcional, que é tão complexo que faria o sistema americano corar. Porque temos que calcular aqui o coeficiente eleitoral, o coeficiente partidário, os votos de legenda. Tudo para sabermos o quantum, o número de deputados ou vereadores que cada partido tem direito. Isso mesmo. Porque no caso do sistema proporcional, as vagas não são das pessoas, são dos partidos. Então é super comum você ver deputados federais com 100 mil votos e não se elegerem, enquanto um outro com 50 mil votos se eleger. Por quê? Porque é do partido, depende desses coeficientes. E eu não vejo aí ninguém na rua falando: a Hillary foi golpe, e também foi golpe com o deputado João, que perdeu para o deputado José e ele teve mais votos. Eu vejo ninguém na rua. Por quê? Porque eles só ficam com o chororô quando interessa para eles, quando eles têm interesse no pleito. Senão eles não ficam chorando. Tanto faz, para eles, não estão nem aí. E aí? Por que eles ficam então nesse chororô se nós temos esses dois sistemas de eleitorais no mesmo país e poderíamos ter outros, porque é questão de conveniência, de política. E eleições indiretas, nós tivemos muitas no passado. Então tudo isso é normal, depende de como as coisas são instaladas. E pronto. E é a regra do jogo. Então Trump ganhou, acabou. Agora, você acha que eles vão parar de nos encher o saco? Não, não vão parar não. Por quê? Porque quando Trump tomar posse, eles vão começar: ele não está legitimado, porque a população não votou nele. Golpe, golpe, golpe. E quando Trump assumir e começar a fazer pautas conservadoras, de novo, ele não deveria estar lá, deveria estar a primeira mulher, a Hillary, e vão continuar enchendo o nosso saco. Então é bom também que nós saibamos como que funciona, afinal de contas, né, essa eleição americana. A eleição americana, aliás, é bem simples. Ela já está prevista desde a primeira Constituição, da única Constituição americana, de 1787. E um dos que divisaram essa ideia foi Alexander Hamilton, um dos Founding Fathers, bonito, né? Um dos pais fundadores. Os americanos adoram, né, os pais fundadores. São aqueles que assinaram a Carta Magna deles. São também outras pessoas proeminentes da época. Então são, né, os fundadores da nação americana. E o Alexander Hamilton, ele fala o seguinte:
que esse sistema foi divisado para que não pudesse acontecer dos ricos, somente os ricos dominassem a nação, oprimindo os pobres, e nem que os pobres também tomassem conta da nação e oprimissem os ricos, que houvesse uma mescla. Assim como também não tivesse só presidentes da costa oeste, da costa leste, do norte, do sul, evitando então que, se os ricos tomassem o poder, houvesse uma aristocracia, ou, nas palavras do Aristóteles, uma anomalia como uma plutocracia, ou, se os pobres tomassem também a conta do poder, não tivesse lá uma ditadura do proletariado ou socialismo. Não, ele não falou isso porque não é da época dele. Mas, de qualquer maneira, ele fala da opressão. Então, pragmaticamente, praticamente, como que funciona? Funciona assim: é uma eleição indireta, existe um colégio eleitoral. O colégio eleitoral é composto por delegados. Esses delegados são indicados pelos partidos para cada estado. E em cada estado coincide com o número de deputados federais mais senadores. Então, pegando o exemplo do estado mais populoso, que é a Califórnia, temos lá 2 senadores, como em todos os estados, né? Aqui no Brasil são 3, né? Todos os estados. Por quê? Porque os senadores, eles não representam o povo, eles representam os interesses do estado. Por isso que é igual para todos os estados. Bom, 2 senadores lá e 53 deputados federais proporcionais à população. Então eles têm 55 representantes no Congresso Nacional deles lá. Então, para a eleição, cada partido republicano vai indicar 55 delegados, os democratas 55 delegados, e todos os outros pequenos também vão indicar os seus 55 delegados. Então, por isso que eles votam também em bloco. Fora Maine, Nebraska, que tem umas regras lá diferentes, mas em tese é isso. Então, tanto nos estados maiores, como menores, como médios, sempre vai ter essa mesma coisa. Então, lá no Texas, né, que ganhou o Trump, tem 36 delegados. Na Califórnia ganhou realmente a Hillary. Mas aí começam os estados nanicos, como Wyoming. Wyoming é o menor estado americano, que tem por volta de 500 mil de 600 mil habitantes no Wyoming. Lá tem certas restrições, como no Brasil. Lá, cada estado não pode ter menos do que 1 deputado federal e nem 2 senadores, que é igual em todos os estados. Então, todos os estados têm 3 representantes no Congresso. E na hora das eleições também vão ter 3 delegados. Aqui no Brasil, né, o mínimo de deputados federais é 8. E lá também eles têm uma restrição, que o número máximo de deputados federais em toda a nação americana é 435. E aqui no Brasil, se vocês viram aí o impeachment, né, é 513, é o máximo também. Chegamos no máximo, não pode ter mais. Então, a discrepância está aqui. Os estados grandes, como a Califórnia, tem 55 delegados e o Wyoming tem 3 delegados. Se você dividir 40 milhões de habitantes pelos 55 delegados da Califórnia, você vai ter 700 mil habitantes. Então seria aqui numa conta, não é bem assim, né? Eu não estou falando de eleitores, mas vamos supor que seja. Teriam que ter 700 mil pessoas teriam que votar em um representante para que se elegesse. Já no Wyoming, se você dividir os 600 mil por 3, daria 200 mil pessoas. Então lá, para você eleger um representante, você precisa de 200 mil votos.
Então é 3,5 vezes mais fácil eleger um representante no Wyoming do que na Califórnia. Na Califórnia é muito mais difícil você ser eleito. No Wyoming é mais fácil. Mas como já está no limite dos 435, não tem mais saída. Então vai ficar assim, é 55 para a Califórnia e 3 no Wyoming. Para que fosse justo, a Califórnia teria que ter 193 representantes, mas ela não pode, senão ela estoura o limite superior dos 435. Então acontece que quando a Hillary ganhou na Califórnia, ela teve muitos votos para os representantes, para ganhar lá. Teve que ter muitos votos. Já o Trump, que ganhou no Wyoming, ele precisou de poucos votos para ganhar o Wyoming. Mas ele levou 3 que valem muito mais do que na Califórnia. E assim o Trump foi ganhando em estados pequenos, que precisa de menos votos para ganhar um delegado. E assim ele foi ganhando, ele foi pintando o mapa. Então para ele precisou de menos votos para ter mais representantes. Então no final ele acabou atingindo aquele número dos 270, né? Se você assistiu aí, acompanhou as eleições americanas, porque o máximo de delegados é 538. 270 você passou da metade, então você ganha as eleições. Então ele passou da metade com menos votos. E a Hillary ganhou em estados maiores, mais populosos, mais difíceis de vencer, mas ganhou representantes que proporcionalmente levam menos pessoas, mais pessoas. E aí ela ganhou no voto e perdeu então no número de delegados. E é isso que aconteceu. Então é simples. É só você. No Brasil é a mesma coisa. No Brasil, veja que o São Paulo tem 73 representantes, 3 senadores, 70 deputados federais. E Roraima tem 11 representantes, 8, porque aqui o mínimo é 8 deputados federais e 3 senadores. Para você eleger alguém em Roraima, você precisa de 46 mil votos. Em São Paulo, 600 mil votos. Então também aqui São Paulo está subrepresentado na Câmara, enquanto que Roraima está super representado. É 13,5 vezes mais fácil você eleger alguém em Roraima do que em São Paulo. Então é isso, pessoal. Grande abraço. Foi por isso que o Trump ganhou. E graças a Deus também, né? Grande abraço e tchau, tchau.